Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos falar muito aí sobre o posicionamento de Alexandre Matos, que finalmente veio a público, falou aí sobre o momento do Vasco, né? Pediu desculpas e explicou a situação que está acontecendo agora, nesse momento, dentro do clube, referente ali ao clima entre ele, a 777, principalmente ao Ramon e ao Emiliano Dias. Falou também sobre a programação do Vasco aí, né, para essa sequência, visando aí a estreia do Campeonato Brasileiro, e também vamos falar sobre mercado da bola, né, porque o Vasco vai ao mercado buscar contratações aí nessa janela do mês de abril. Então, primeira coisa, quero convidar todos vocês a assistirem, acompanharem o nosso vídeo até o final. Quero também convidar você que ainda não segue a gente, né? Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para vir fazer parte aqui da nossa família, se inscrevendo lá embaixo naquele botão vermelho, e peço aí a colaboração de vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né? Deixando aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, para dar aquela moral, né, para ajudar aqui o nosso canal a continuar crescendo, evoluindo e cada vez mais chegando aí à casa de vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. Combinado? Então bora começar o vídeo falando, né, um pouco aí sobre Alexandre Matos, que hoje finalmente veio a público, né, após a eliminação do Vasco ali no Campeonato Carioca. E a primeira coisa que o Alexandre Matos pediu foi desculpas, né? O Alexandre Matos ali, ele obviamente não tá contente, como nenhum vascaíno ficou feliz com a saída do Vasco precocemente ali, né, antes da chegada à final da competição. O Vasco enfrentou uma equipe de Série D de Campeonato Brasileiro, uma equipe considerada pequena, né, obviamente no Rio de Janeiro, que é o Nova Iguaçu, e não conseguiu sequer uma vitória, né, contra esse adversário no campeonato estadual. Então Alexandre Matos pediu desculpa, pediu perdão, pediu que o torcedor vascaíno tenha confiança, acredite que coisas vão melhorar, né, que o Vasco vai ter uma evolução e que para o Campeonato Brasileiro o Vasco virá mais forte. Outra coisa que o Alexandre Matos falou foi sobre o clima, né, sobre a situação entre ele, Alexandre Matos, o Ramon Dias e o próprio Emiliano, né, que é o assistente técnico, mas que também é basicamente um treinador dentro do Vasco. Ontem, alguns jornalistas que cobrem o Vasco, né, que fazem um trabalho ali de setorista, que estão aqui também no YouTube falando, né, sobre o Vasco da Gama, teriam trazido a notícia que o clima estaria ruim, né, que o clima teria azedado entre o Ramon e o Alexandre Matos, né. Segundo esses jornalistas, o Ramon não estaria contente com as decisões do Alexandre Matos, né, em relação a várias coisas ali dentro do comando do futebol vascaíno, né, ele que é o responsável ali por montagem de elenco, renovações de contrato, enfim. E os jornalistas teriam dito ali que o Ramon não estaria gostando das decisões tomadas pelo Matos aí no comando do futebol vascaíno. Hoje, Alexandre Matos desmentiu os jornalistas, falou que o clima é muito bom entre os dois, que os dois aí têm muita cordialidade, têm uma amizade muito grande, conversam diariamente, e é óbvio, né, os dois discordam de algumas coisas, natural, normal, isso aí sempre vai acontecer na vida de todo mundo, mas, segundo o Alexandre Matos, o clima é muito bom. Os dois ali realmente estão muito focados para melhorar cada vez mais esse time do Vasco da Gama. E eu posso confirmar essa notícia porque eu tenho pessoas muito próximas do Alexandre, pessoas que trabalham dentro do Vasco, e todas me confirmam. Os dois todo dia estão juntos, conversando, batendo papo, nunca vi discussão, nunca vi briga, muito pelo contrário, né? Parece que realmente os dois ali falam a mesma língua, então aí trabalhando em prol do Vasco da Gama. Outra coisa aí que a gente também trouxe para vocês hoje de manhã, né, no período ali do vídeo da manhã, nosso primeiro boletim informativo, foi que o Vasco vai fazer uma intertemporada. Aí você fala, o que é intertemporada? É uma nova pré-temporada. Basicamente aí o Vasco vai fazer de novo, né, um período de trabalho, de concentração. Não será no Rio de Janeiro, o Vasco vai viajar
para o interior lá de São Paulo, né, lá para Atibaia, velho conhecido, o Vasco já esteve por lá algumas vezes, né, um local muito bacana, um local ali que pode realmente trazer o grupo junto, para que os jogadores se unam ainda mais, possam estar captando, entendendo esse momento de dificuldade e conseguindo, né, se preparar com muita tranquilidade, com muito foco, com muita dedicação aí para a estreia, né, ou para o início do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco estreia contra o Grêmio, jogo que será em casa em São Januário no dia 13 ou 14 de abril. E lembrando também que os 4 primeiros jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, 3 serão no Rio de Janeiro, 2 em São Januário e 1 no Maracanã contra o Fluminense. Então a gente tem uma sequência muito interessante, que se o Vasco tirar proveito, conseguir aí utilizar esse fator Rio de Janeiro, jogar em casa, o Vasco pode sair muito bem aí, dando um pontapé inicial muito bacana dentro da competição. E outro assunto aí também que veio à tona hoje foi a situação de mercado da bola, né? Foi a situação de contratações, quantos jogadores que o Vasco deve buscar nessa próxima janela agora do mês de abril, né? Lembrando que teremos mais 2 janelas de transferências durante o ano de 2024. Uma agora em abril, na qual todos os clubes brasileiros aí poderão contratar jogadores que jogam no futebol brasileiro, ou seja, somente atletas que atuam dentro aqui do nosso país. E depois, em julho, teremos a janela internacional se abrindo. Vai ser uma janela mais extensa, mais longa, se eu não me engano, serão 2 meses que essa janela vai ter de duração, e aí o Vasco vai ter condições de trazer jogador de qualquer lugar do mundo, né? Jogadores aí que atuam na Europa, mundo árabe, aqui no região sul-americana, nos Estados Unidos, né? E vai ser uma janela provavelmente muito boa, essa de julho, né? Porque como a gente sempre fala, é a janela que a gente pode pegar jogadores em término de contrato, jogadores em baixa, pode trazer jogadores por empréstimo, né? E foi ano passado nessa janela que o Vasco conseguiu, primeiro, se salvar, trazendo jogadores como o Medel, como o Payet, como o Verratti, como o Paulinho, como o Prachedes, como o Rossi e o próprio treinador, né, o Ramon, que chegou também juntamente aí nesse período da janela do meio do ano. Mas a confirmação que a gente teve é que nessa próxima agora, janela de abril do mercado doméstico, né, do mercado brasileiro, a tendência é que o Ramon aí, que o Alexandre Matos corram atrás de pelo menos 3 contratações. A gente está falando de um primeiro volante titular, tá? De um jogador que chegue para assumir a titularidade dessa posição. Hoje temos o Zé Gabriel, o Medel foi testado, não foi bem, e aí o Ramon aí exige, né? Ele realmente quer um jogador que assuma a titularidade desse camisa 5, né? Aquele jogador que joga ali como primeiro homem de meio de campo. Além desse primeiro volante, o Ramon também teria pedido um meia atacante, né? Um jogador que seria, entre aspas, o reserva do Dimitri Payet, um jogador que possa entrar quando o Payet ou estiver cansado ou suspenso, ou quando ele tiver ali algum problema de lesão, e também mais um atacante, né? Seria ali realmente o pedido, né? Um jogador de lado de campo, não é um centroavante, é um jogador de velocidade, um jogador que tenha características similares ao do Gabriel Peck, né? Um jogador de puxada de contra-ataque, um jogador agudo, que vá à linha de fundo, possa fazer cruzamentos na área. Então essas são aí as pedidas, né? Esses são aí os jogadores, as lacunas e as carências que o Ramon pretende preencher agora no mês de abril, né? Visando a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Concordam com o Ramon? Acha que somente 3 jogadores já elevaria, né, o nível do elenco do Vasco? Eu discordo um pouco, ainda acho que a gente precisa de mais um jogador, pelo menos, para suprir a carência do Paulinho, né? Um jogador de intensidade no meio de campo, mas enfim, vamos respeitar o treinador, né? Vamos acreditar que o Ramon aí esteja realmente planejando esse time, esse elenco, né? Já visando, obviamente, a janela do meio do ano, na qual ele pretende contratar jogadores de um peso um pouco maior, de um calibre um pouco mais alto, para que o Vasco aí possa conseguir não passar pelo Brasileiro com sustos, né? Pra gente que não tem aquela necessidade de passar o ano inteiro sofrendo, torcendo pro Vasco não ser rebaixado. Beleza, rapaziada? Lembrar vocês que nosso vídeo de hoje é um oferecimento da 1xBet. Quem ainda não se cadastrou por lá, a 1xBet está dando até R$2.000 de bônus para você. Aproveitar que tá tendo os campeonatos europeus, Champions League, Europa League, os campeonatos estão pegando fogo, o campeonato espanhol tá pegando fogo. Então você que quiser fazer a sua fezinha em qualquer jogo de campeonatos europeus, corre lá na 1xBet, no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje.
Clica no link, faça o seu cadastro que você vai ganhar, ó, até R$ 2.000 de bônus de boas-vindas para você poder se divertir lá na 1xBet, beleza? Então corre lá, primeiro comentário fixado, clicou no link, faz o cadastro para garantir essa premiação. Valeu, tamo junto!